Olá, amigos do canal, estou aqui mais uma vez, dessa vez para falar sobre seleção brasileira. A primeira convocação de Carlo Ancelotti finalmente saiu depois de 2 anos e meio de espera, mais ou menos. Ele finalmente pôde convocar pela primeira vez a sua equipe, que vai disputar 2 jogos agora já em junho contra Equador e Paraguai. E vamos aqui, falar um pouco sobre a lista. Eu vou lendo os nomes e vou comentando um pouco. Então, de goleiro está levando Alisson, Bento e Hugo Souza. Alisson em Bento normal e Hugo Souza já a primeira surpresa, a primeira novidade da lista. Eu acho muito justa essa convocação. O Hugo, desde que voltou ao Corinthians, tem feito excelentes jogos. Eu acho que muitas vezes a torcida do Flamengo tem um pouco de resistência pelo passado dele no clube, mas eu já gostava dele desde o Flamengo, eu achava que ele era um bom goleiro. Só que ele sofreu um pouco na questão ali psicológica, eu acho que a pressão afetou ele um pouco. Mas se tem uma coisa que a gente pode falar desde que ele chegou no Corinthians é que ele está muito mais maduro nessa questão. O Corinthians é o outro clube de torcida gigantesca aqui do Brasil, né? Então, juntamente ao Flamengo, são as 2 maiores torcidas. As torcidas colocam mais pressão, sim, nos jogadores, e ele tem tirado isso de letra. Eu acho que a torcida do Corinthians ama o Hugo e ele tem feito um excelente campeonato brasileiro. Eu acho que ele é top 3 goleiros desse campeonato, top 3, top 5 no máximo. Eu acho que o melhor é o Rossi, que é argentino, e depois ali Hugo, o Brazão, o Cássio, estão todos na mesma prateleira. Então essa convocação é uma renovação, um goleiro novo, acho que tem 25 anos, que está pedindo passagem, vem jogando bem, vem jogando aqui no Brasil. Eu acho que isso é uma dúvida que a gente tinha antes da primeira convocação, se o Ancelotti, chegando agora, ia convocar jogadores que atuavam em solo brasileiro. E o Hugo Souza, logo no começo da lista, ele já mostrou que ou ele tinha o conhecimento dos jogadores aqui, ou quem quer que tenha ajudado ele a fazer essa lista estava acompanhando aqui os jogos. E é isso, sem o Ederson também, né? O Ederson não foi convocado, provavelmente o Alisson é o titular desse time, mas já chega com uma surpresa como terceiro goleiro. De defensores, ele está levando Alexandre do Flamengo. Também vão ouvir bastante Flamengo nesse vídeo. Está levando 5 jogadores. Então, para tirar completamente também a dúvida, de novo, se ele ia levar jogadores do Brasil, 5 só do Flamengo. Então, Alexandre, que é um nome que, apesar de estar agora no Flamengo, é conhecido do futebol europeu. Carlos Augusto, da Inter de Milão, vem de uma boa temporada na equipe italiana, apesar dele não ser um titular absoluto. As laterais são um problema na seleção há alguns anos. E o Carlos Augusto é um nome que a gente falou aqui no canal também antes, quando a gente fez o vídeo do anúncio do Ancelotti. O cara que vinha se destacando na Itália, joga na Inter de Milão às vezes como lateral, às vezes mais como um ala, porque a equipe joga muito no esquema de 3 zagueiros, né? Então é um cara que ataca bem, que defende bem, que é uma peça polivalente e pode ser importante também, dependendo de como o Ancelotti quer jogar. O Wanderson do Mônaco, que já vinha sendo convocado. Também o Wesley, mais uma vez do Flamengo, que é um cara jovem, é um cara que entrou muito bem na seleção nos jogos que ele jogou e merece continuar sendo convocado. Provavelmente deve ser o titular aqui, eu imagino, junto com o Alexandre. De zagueiros, o outro Alexandre, dessa vez do Lille, o nome junto. Mais uma surpresa nessa convocação, um novo rosto, que já era especulado antes. Eu não vou mentir aqui, eu não assisti muitos jogos do Lille, não conheço muito bem, mas é um nome novo, é um cara jovem para essa renovação da defesa da seleção que já estava precisando. Vem de uma boa temporada na França e vamos ver como que vai ser com a camisa da seleção brasileira. Mais jogadores da França aqui, Beraldo e Marquinhos, 2 nomes também que já vinham sendo convocados nas últimas convocações, nesse ciclo. O Marquinhos era o capitão dessa equipe, né? Não sei se vai continuar sendo, mas é um cara que está na seleção também há quase 10 anos. Os 2 do PSG, Beraldo também dessa nova geração de defensores, e o Marquinhos vem trazendo experiência. Léo Ortiz e Danilo do Flamengo. Mais uma vez o Léo Ortiz, eu acho ele um craque como zagueiro, um cara assim de não só excelente defensor, como um excelente construtor de jogadas. Todo o time do Flamengo, o esquema funciona com ele começando as jogadas desde lá de trás. E o Danilo também, que está no Flamengo agora, mas é mais um cara com extensa passagem na Europa, que também já estava sendo convocado há muitos e muitos anos. A torcida brasileira não é muito fã, mas dessa vez ele está indo como zagueiro e não como lateral direito, que é uma posição que ele tem feito desde a Juventus. Acho que no Flamengo ele tem jogado bastante também como lateral. Acho que
são nomes que já dava para esperar que estivessem nessa lista. No meio de campo, temos aqui Andrés Pereira do Fulham, também é um nome corriqueiro. Andrei Santos, de volta à seleção, vem de uma temporada excepcional lá na França. Um dos artilheiros do Strasbourg, mesmo sendo meio campista, um cara de destaque gigantesco nas seleções de base. Subiu para o Vasco com uma grande expectativa, foi vendido para o Chelsea, não teve muita chance, foi emprestado para o Strasbourg, fez uma temporada excelente. É um cara novo, é um cara que tem esse DNA de ter passado nas categorias de base da seleção brasileira, teve grande destaque, foi capitão da seleção sub-20, se eu não me engano, e é um cara também que tem tudo para estar nesse ciclo e nos próximos da seleção. Bruno Guimarães no Newcastle. Aqui temos a volta de Casemiro, que para mim não deveria ter saído. Era o grande capitão dessa seleção, um dos melhores volantes do século. É um cara que trabalhou muito tempo com o Ancelotti lá no Real Madrid. Já também se especulava bastante sobre o retorno dele, justamente por essa ligação que ele tem com o Ancelotti. O Ancelotti nunca escondeu o quanto admira ele como jogador e como pessoa. É um cara que vem para trazer essa experiência. Fez uma boa temporada no Manchester United, apesar do clube como um todo não ter feito um ano adequado. Mas eu acredito que volte, provavelmente até possa voltar como titular. Também é mais um nome que a gente tinha falado aqui no canal, que provavelmente ia estar de volta agora com o Ancelotti. E outra pedra cantada aqui era o Ederson, destaque da Atalanta. Eu acho que, além de vários jogadores do Flamengo e vários jogadores que trabalharam com o Ancelotti, também temos mais jogadores da Itália, talvez, que nessa lista, o Ederson, o Carlos Augusto, né? O Ancelotti, por ser italiano e está chegando agora na seleção, não imagino que ele acompanhasse o Brasileirão com um grande afinco. Pelo menos os clubes ali que ele jogava contra na Europa e talvez o futebol italiano, que é o país dele, talvez ele acompanhasse um pouco mais, e por isso a gente está vendo bastante nome de lá. E o Gerson também do Flamengo, que pelo que eu vi a lesão que ele teve no jogo ontem não é nada séria, e pelo nome dele está na lista, parece que vai estar disponível já para estar treinando com a seleção. Também é um excelente jogador, para mim o melhor jogador do campeonato do futebol brasileiro. É um cara que já está sempre nas convocações das seleções, estava vindo até como titular. Eu acho que pode manter essa vaga de titular, vamos ver o que Carleto acha. E aqui no ataque, Antony do Betis de volta à seleção, depois de uma passagem ruim no Manchester United. Como todos os jogadores que saem do United, teve uma excelente temporada agora na Espanha, mas um cara que o Ancelotti deve ter acompanhado mais ou menos de perto, né? Estava disputando vários campeonatos contra ele, fez uma excelente temporada no Real Betis. Vamos ver se vai continuar lá, inclusive, ou se ele volta para o United, já que ele está só emprestado. Mas é um cara que estava pedindo passagem e também é um cara que merece essa volta à seleção. Temos o Estevão do Palmeiras, mais um nome jovem dessa renovação da seleção. Gabriel Martinelli do Arsenal. Matheus Cunha do Wolverhampton, que agora já é do Manchester United, né? Acho que o United pagou 65 milhões de euros, faz uma excelente temporada também na Inglaterra. Estava bem na seleção, fez o gol do Brasil contra a Argentina naquele amasso que a gente tomou em Buenos Aires. Eu acho que é o único nome aqui de centroavante dessa convocação, apesar de que nessa última temporada ele jogou muitas vezes como um segundo atacante, um camisa 10, mas olhando a lista aqui não tem nenhum camisa 9 aqui nessa convocação de 25 nomes, não foram nem 23, que é o normal. Ele escolheu chamar 25 para questões de treino, apesar de que não vai poder levar todo mundo para o jogo, e aí porque ele conhece também mais jogadores pelo curto espaço de tempo que ele vai ter. Rafinha do Barcelona, um dos melhores jogadores do mundo. O Vinícius Júnior, que é um cara também dos melhores do mundo, trabalhou anos e anos com o Ancelotti. E, por último, Richarlison do Tottenham, que é mais um nome que está de volta à seleção brasileira. Estava lesionado no começo da temporada, já tinha perdido também espaço na seleção desde a Copa. É mais um também que a gente aqui no canal falou que era possível que o Ancelotti trouxesse de volta. Eles trabalharam junto no Everton. O Carleto falou, inclusive na época, que gostava muito do futebol de Richarlison, colocou uma média alta de gols para ele, uma expectativa alta de gols para ele na temporada, se eu não me engano eram mais de 20 gols, falando que um jogador do calibre do Richarlison conseguiria fazer aquilo.
talvez seja o outro nome aqui pensando como centroavante da seleção, apesar de que ele não vem jogando assim também no Tottenham. Não vem de uma boa temporada, é verdade, mas é um nome que o Ancelotti conhece e confia, inclusive falou sobre isso na entrevista coletiva. Outra pergunta que ele respondeu na entrevista coletiva também era sobre a ausência do Neymar, que apesar de ele chamar 25 nomes, o Neymar não foi convocado. Ele falou que está convocando agora com pouco espaço de tempo e que ele vai chamar jogadores que têm condições de jogar o jogo. O Neymar está voltando agora de lesão, o Santos tem entrado no meio para o final do segundo tempo. Nesse último jogo ele entrou acho que nos 15 minutos do segundo tempo, e que o Ancelotti ligou para ele, conversou e falou: olha, você está nos planos, é um grande jogador, mas nesse momento eu quero jogadores que vão poder atuar nos jogos. Eu acho que isso faz total sentido. Não faria sentido você convocar o Neymar sendo que ele não tem condições de jogar nem 45 minutos. Só se fosse talvez como um desses excedentes aos 23, para já estar ali integrado ao grupo, ouvindo as conversas, já ir criando uma ideia de jogo, um entrosamento. Aí eu acho que faria até algum sentido, mas se ele não tem condições físicas de estar lá, realmente não tem que estar. E eu acho até isso bom. Eu já falei aqui em alguns vídeos que eu acho que o Neymar sim é o melhor jogador da seleção brasileira, mas nenhuma seleção ou time em 2025 pode ser dependente dele, porque apesar dele ser extremamente confiável tecnicamente, fisicamente a gente não pode confiar que ele vai estar disponível para os jogos. Então você poder trabalhar hoje sem ele é quase que uma preparação para o caso de você não ter ele em outros jogos importantes e outras competições, o que sempre é uma chance de acontecer. Outro nome aqui também que a gente repara logo de cara que não está presente é o Rodrigo, mas esse a gente também sabia que não ia estar. O Rodrigo está com uma grande fadiga física, então não está bem fisicamente, também não está bem mentalmente, então ele pediu para ficar de fora dessa convocação, mas é um nome que também, assim que possível, deve voltar para essa lista, e algum desses atacantes que estão aqui provavelmente vão sair, né? Eu acho que ele convocou bastante atacantes, não muitos meio-campistas e bastante defensores. Então, se ele tiver que cortar alguém para voltar, por exemplo, o Neymar e o Rodrigo, ele deve cortar atacante para colocar outros atacantes. No mais, eu acho que é uma lista boa, assim. Você consegue ver que não mudou muita coisa, como era esperado que não mudasse muita coisa, não tem muito por onde fugir quando a gente vai fazer essa convocação de todos os nomes da seleção brasileira, ainda mais um trabalho que está começando agora, um trabalho que ele não teve muito tempo para fazer essa lista. Então, uma ou outra surpresa aqui ao longo da convocação, mas praticamente os mesmos jogadores que já estavam presentes ou nesse ciclo ou no ciclo passado. Vamos ver como que a seleção vai jogar no dia 5, que é o primeiro jogo contra o Equador em Quito. Eu acredito que vai ter uma melhora, até porque piorar eu acho que é muito difícil, mas acho que a gente vai começar a entender como que o Ancelotti vê esse time, quem ele vai escolher para ser titular, como ele vai querer jogar. E também é bom que ele já vai conhecendo os jogadores e quem sabe para uma próxima convocação ele já vai pensando também em alguns outros nomes quando ele tiver mais conhecimento dos jogadores brasileiros, tanto em solo brasileiro como ao redor do mundo, que agora ele vai ter que estudar muito mais do que ele estudava antes. Mas é isso. Essa é a convocação para os 2 primeiros jogos de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui o que você achou dessa lista, quem que você convocaria, quem você não convocaria, sua expectativa para os jogos de 5 e 10 de junho. Se inscreve no canal para ajudar a gente a bater a meta de 250 inscritos até o final do ano. Indica esse vídeo também para alguém que não viu a convocação ainda, ou para alguém que viu que você estava conversando, falou: ó, o que esse cara aqui do YouTube está falando da lista, ó que bobagem que ele está falando, ou ó, eu concordo com esse ponto dele. E é isso, muito obrigado se você assistiu até aqui, um abraço.